Muito bem, meus amigos do NIS Podcast, estamos aqui no segundo episódio do nosso podcast, agora num estúdio profissional, né? Não aquele um pouco mais amador aí que vocês viram no primeiro episódio. E hoje um convidado ilustre, um convidado importante, nosso primeiro convidado, uma figura pública importante aqui do Distrito Federal, a gente está gravando aqui de Brasília, né? E eu tô aqui com o nosso coordenador do Instituto NISP, o João Renato, policial penal aqui do DF, uma fera. Eu sou o Lúcio Andreotti, policial civil em São Paulo, e vou apresentar para vocês agora o nosso convidado, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar. Obrigado, secretário. Uma honra ter a sua presença aqui. Hoje vamos bater um papo aí sobre segurança pública aqui do DF, alguns temas nacionais também, né? E quero começar, antes de passar a palavra, te presentear com a nossa camisa do NISP, é o Instituto NISP, uma think tank de segurança pública. Tá aqui, camisa pro senhor. Gostei muito. Muito bom gosto da camisa. Viu? No estilo de polícia. Gostei muito. Vou usar com muita honra. Viu? Muito obrigado. Maravilha, secretário. Seja bem-vindo. E, bom, para começar aí esse bate-papo, perguntar um pouco da trajetória do senhor, né? Essa trajetória vencedora, para o senhor chegar com um cargo de secretário de Estado não é fácil. Então, queria contar aí um pouco da história do senhor pra gente. Bem, nasci em Goiânia, vim para Brasília com poucos meses de idade, né? Então eu tenho dupla nacionalidade, eu sou goiano e brasiliense, e estudei aqui em Brasília a vida inteira no Colégio Marista daqui de Brasília, depois fiz o UNB, fiz faculdade de Direito na UNB, e aí comecei a minha trajetória profissional trabalhando na Câmara dos Deputados, e depois trabalhei na Confederação Nacional da Indústria, passei no concurso para o Tribunal de Justiça, né? Fiquei 5 anos no Tribunal de Justiça, e aí passei no concurso para delegado de Polícia Federal. Então tive a oportunidade, ao longo da minha trajetória, de trabalhar nos 3 poderes, né? Comecei no Legislativo, depois Judiciário e vim para o Executivo. E fiz uma carreira, graças a Deus, acho que muito boa na Polícia Federal. Eu ocupei posições importantes, eu fui delegado, chefe da área de combate ao crime organizado aqui na Superintendência do Distrito Federal. Eu fui diretor executivo da Polícia Federal, né? Com 3 diretores gerais diferentes, então também foi uma honra para mim, né, ter tido essa oportunidade. Fui adido da Polícia Federal em Londres, né, tive a oportunidade de morar lá com a minha família, né, por 3 anos. E quando voltei de Londres, foi uma das vezes que eu assumi a diretoria executiva da Polícia Federal, fiquei por lá mais um ano. E aí veio aí o 8 de janeiro e fui convidado para poder assumir a Secretaria de Segurança Pública. Antes, eu tive a oportunidade de ser diretor do Sistema Penitenciário Federal, de 2010 a 2011. E entre 2011 e 2014, eu fui secretário de Segurança Pública pela primeira vez aqui no DF. Então, eu estou tendo essa oportunidade de ser secretário de Segurança Pública pela segunda vez, né, depois de um período de 10 anos. E isso, de certa forma, é um privilégio, porque eu defendo que nós, da área de segurança, nós não temos que ter cor partidária. Nós somos técnicos. Nós Perfeito. Somos profissionais que vamos servir ao Estado. Nós somos servidores de Estado. E, então, independentemente de você estar servindo um governo de esquerda, de direita, ou um governo de centro, né, você vai fazer aquilo que é certo para transmitir à população a desejada sensação de segurança, né, e vai aplicar as Baseado em dados e evidências, né? Que é o que o nosso Instituto trabalha. Exatamente. Baseado em dados e evidências. E sempre a gente tem que procurar criar políticas que sejam sólidas, que sejam consistentes e que ao longo dos anos elas permaneçam. E eu tive, por essa situação inusitada de ter sido secretário de 2011 a 2014, naquela época nós lançamos um projeto que eu considero importantíssimo, que é o projeto onde a gente criou as áreas integradas de segurança pública aqui no Distrito Federal, inspirados no modelo que o governador Eduardo Campos tinha feito lá em Pernambuco, que ele chamava de Pacto pela Vida, né? E nós fizemos aqui um modelo também inspirado na criação dessas áreas integradas de segurança pública. Demos o nome de Ação pela Vida. Então, basicamente, dividimos o Distrito Federal em 4 áreas integradas de segurança, onde a gente passou a monitorar todos os dados da criminalidade naquelas micro-regiões, observando as manchas criminais, né, onde a criminalidade estava mais acentuada, o horário em que essa criminalidade estava mais acentuada, né, qual o tipo de crime que acontecia, em dias de semana, nos finais de semana. Né, e então, aquelas 4 áreas integradas tinham um comandante específico da Polícia Militar, né, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e do Detran. E com isso daí, a gente conseguiu gerar uma integração entre essas forças, Polícia Militar, sobretudo Polícia Militar e Polícia Civil. Tinha uma certa rivalidade
que foi vencida com esse respeito mútuo e trabalhando em conjunto, procurando ter resultados ali, criando uma espécie de concorrência positiva, no sentido de que aquelas 4 áreas disputavam entre si, né, os melhores resultados. Sim. Então já não tinha mais uma briga da Polícia Militar com a Polícia Civil, com o Corpo, não, de forma alguma. Era um time daquela região, daquela área integrada de segurança, né, procurando produzir cada vez melhores resultados. E isso, evidentemente, tem que ser monitorado, a gente fazia isso. E aí, só para encerrar, o que eu queria falar sobre a questão da consistência. Durante esses 10 anos, entre a minha saída e o meu retorno, todos os secretários que por aqui passaram mantiveram essa linha. Então, isso é algo que a gente tem que enaltecer. A continuidade do que deu certo, né? A continuidade do que deu certo. E aí, moral da história, de 2013 até o ano passado, sem nenhuma exceção, em todos os anos, de ano após ano, a gente conseguiu reduzir, sobretudo, os números da chamada criminalidade violenta. Os crimes violentos letais intencionais, homicídio, feminicídio, né, latrocínio, lesão corporal seguida de morte, né, e os crimes patrimoniais violentos, como roubos. Então você vê que essa política consistente, ela gera bons resultados. Então é o que eu defendo, independentemente de ser governo de esquerda, de direita ou de centro, sabe? Faça proposições que tenham consistência, que elas haverão de perdurar e os resultados vão aparecer. Secretário, e aproveitando que o senhor falou dos territórios, né, das manchas ali criminais, o mapeamento, né, do Distrito Federal e tal, como que está hoje aqui no Distrito Federal essa questão? Assim? Quais tipos de crimes com maior incidência? Quais são os setores com maior criminalidade? Como é que está hoje essa situação aqui? A gente tem um movimento interessante que eu acho que está acontecendo no Brasil inteiro. Os crimes violentos caindo e os crimes cibernéticos crescendo, né? As fraudes cibernéticas vêm na contramão dos bons resultados que a gente vem obtendo, embora nós tenhamos aqui uma delegacia de repressão a crime cibernético, que ela é absolutamente eficiente, tem feito trabalhos belíssimos, mas eu digo que, de uma maneira geral, né, os estelionatos usando a internet, né, usando o telefone celular, as fraudes bancárias, né, elas têm crescido muito nesse mundo cibernético. E aqui em Brasília não é diferente, né? A gente teve também uma elevação desses números e a gente está tentando se especializar cada vez mais. Eu tenho defendido, inclusive, que a gente possa fazer concursos onde um percentual de vagas seja destinado a pessoas que já têm esse perfil mais técnico, com uma formação já bastante avançada nessa área, né? Diferentemente do policial antigo, que ele tinha que contar com um bom condicionamento físico, que ainda é preciso, é claro, mas eu digo que hoje um percentual de vagas já deveria ser reservado àquele profissional que talvez não tenha um condicionamento físico tão bom, mas que tenha uma capacidade nessa área de investigação cibernética, né, já bastante avançada, para que ele não dependa de ser formado tão somente depois que ele ingresse na polícia. Perfeito. Até porque, com a chegada da inteligência artificial, fica muito difícil, né, dessa apuração. Então, precisa também ter a contrapartida do Estado e já andar à frente para se precaver e não cair em mais armadilhas aí que o crime coloca todo dia. Sem dúvida, sem dúvida. E aproveitando a sua fala, explicando aí essa política vencedora, essa política pública há 10 anos atrás e ela vem perdurando, você falou sobre a integração das polícias. E depois do 11 de setembro, essa palavra integração ela ficou muito forte na segurança pública, porque lá eles perceberam que se o FBI tivesse conversado com as outras forças, eles teriam evitado o atentado do 11 de setembro. Isso. E a partir daí, as forças começaram a entender que as informações elas precisavam ser repassadas para as outras forças, né? Para trazer ali uma resolutividade dos crimes. O que a gente acontece hoje no Brasil é que tem muita dificuldade de acesso ao banco de dados ou comunicação entre os órgãos, né? Eu estou na Polícia Penal e lá a gente é bombardeado de informações diariamente do crime. E essas informações, a gente, aqui no DF, tem uma realidade proveitosa e vencedora de ter uma inteligência proativa que tem um contato muito próximo com a Polícia Civil, até porque lá na CEAP é um delegado de polícia, então ele tem essa abertura, tem esse network e aí consegue compartilhar essas informações e ter resultados na prática, né? A gente tem vários casos aí de deflagrados com informações dentro da Polícia Penal. Mas existe alguns gargalos. Por exemplo, eu estou na ponta, sou policial penal, se me deparei com uma situação de crime dentro do estabelecimento prisional, eu, policial da ponta, não tenho acesso aos dados na Polícia Civil. Eu não consigo acessar, saber se aquela pessoa passou, quantas vezes ela passou na delegacia e quais crimes ela já responde. Essas são algumas dificuldades.
Eu sei que do outro lado tem uma preocupação muito grande com o tratamento dos dados, com o cuidado para esses dados não cair na mão de uma pessoa que não deveria ter essas informações, mas para a resposta à criminalidade, o policial ele fica muito preso. Exemplo, eu fiz uma escolta com um preso para o atendimento ambulatorial psiquiátrico aqui no base. O médico chegou e falou, ele já teve passagem por estelionato? Eu tive que responder pro médico, desculpa, doutor, eu não tenho acesso. Eu não consigo saber se ele já teve passagem por estelionato. Era uma pergunta clínica, médica, e faria todo sentido eu passar essa informação pública pro outro servidor. E eu não tive acesso a essa informação. Como a gente pode trabalhar isso em âmbito dessa complexidade do Brasil, que existe algumas secretarias, por exemplo, Segurança Pública, aqui no DF, cuida de algumas forças e a SEAP cuida da Polícia Penal. Como fazer essa integração e qual o trabalho que tem sido feito para esses órgãos interagir? Renato, a sua colocação é muito boa, porque realmente é um absurdo que ainda, nos tempos atuais, a gente tenha tanta dificuldade para poder, às vezes, mostrar para as instituições, né, que esse trabalho conjugado é muito mais efetivo, que elas têm que se ajudar, né, e que, afinal de contas, somos todos servidores do Estado. É a população que nos paga, é a sociedade que nos paga, e isso é o melhor para a sociedade. Essa integração é o que há de melhor para a sociedade. Então, pela Secretaria de Segurança Pública, a gente está fazendo um esforço enorme nesse sentido de conseguir conciliar os bancos de dados, e a gente tem conseguido. O meu amigo Teles, sabe, também é um grande parceiro, eu tenho um carinho imenso pela categoria dos policiais penais, até porque eu, como fui diretor do sistema penitenciário, e quando eu fui secretário pela primeira vez, né, o sistema penitenciário ainda era parte da Secretaria de Segurança Pública. Então eu tenho um carinho imenso e tenho uma facilidade muito grande. E do lado de cá, a recíproca é verdadeira. Os policiais penais gostam muito do senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Então, isso daí facilita, né, a gente poder defender esse seu ponto de vista, que é o lógico. Né? Eu até concordo que em algumas situações, por exemplo, a Polícia Civil está investigando uma pessoa e dentro daquela investigação tem, eventualmente, lá um pedido de busca, um pedido de prisão temporária, enfim. Tem alguma situação que justifique que aquela informação não seja acessada sob pena de prejudicar a investigação. Então, ok, numa situação como essa, se justifica essa cautela. Mas na grande maioria das vezes, né, o que o policial penal precisa, ou às vezes o policial militar que está na ponta, o próprio policial civil que está na ponta, eles precisam da informação imediata, até para saber com quem está lidando. Né? Então, perfeito. Isso daí é algo que a gente vai vencer. Esse é o certo. É o que a gente está buscando, é o que a gente vai conseguir, tenho certeza disso. Né? Para isso demanda esforço, mas está havendo esse esforço, e eu percebo hoje os chefes de cada instituição muito conscientes dessa necessidade. Então, o nosso delegado-geral da Polícia Civil, o doutor José Eric, né, a coronel Ana Paula, da Polícia Militar, o Tacani do Detran, porque as informações dos bancos de dados do Detran também são fundamentais. Né? Inclusive lá no sistema penitenciário, que a gente recebe muitos visitantes que muitas vezes está com uma pendência no Detran ou até mesmo com um carro furtado na PM. Então, esse banco de dados comunicando, a gente consegue esse cruzamento é importantíssimo, trazer mais resolutividade dos crimes. E, aliás, esse ponto foi um ponto que foi trazido pelo ministro da Justiça com relação à PEC que foi apresentada, que a gente fez várias ressalvas foram feitas, inclusive, eu sou secretário de Segurança Pública do DF e sou presidente do CONSESP, né, que é o Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública. Então, ou seja, a gente está se relacionando com todos os secretários do Brasil. Então, no primeiro momento, a proposta feita pelo Ministério da Justiça, ela recebeu algumas objeções e algumas sugestões foram apresentadas, inclusive acatadas pelo próprio Ministério da Justiça. Né? Mas esse ponto da integração, que é muito defendido lá pelo ministro Lewandowski, que esse ponto realmente é um ponto crucial para todos nós. É importante. Secretário, agora puxando para as polícias civis. Com o advento da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, agora os estados estão aí se adequando a essa lei, né? E um dos pontos principais dessa Lei Orgânica Nacional é a questão da estrutura básica de cargos ali, a unificação dos cargos. Inclusive, recentemente, o último estado agora foi o Tocantins, que unificou os cargos lá de escrivão e agente e tal, para dar aquela coesão, né? Aquela uniformidade, agora uma identidade nacional, todo mundo vai saber quem é quem, né? Porque, nacionalmente falando, é uma bagunça, né? Escrivão, é oficial de cartório, é investigador, é inspetor, é comissário, é agente, é uma bagunça. Então, a gente vai ter essa identidade nacional, vai estar tudo organizadinho, bonitinho, né? Mais coeso, a investigação não vai ter tanto essa fragmentação, aquela coisa cartório e tal. Enfim, então o Tocantins foi agora o 6º estado que fez essa unificação e tal. E tá todo mundo ansioso, né? Os policiais civis do DF e todos os policiais civis do Brasil
estão perguntando, pô, e aí, né? A capital federal, como é que tá? Queria só perguntar pro senhor como é que tá essa questão da lei orgânica, de modo geral. Se tem um grupo de trabalho, se não tem, como é que vocês estão... Primeiramente, eu quero dizer que eu acho que esse alinhamento, né, é necessário. A gente tem que ter... Nós somos 27 estados diferentes, mas você não pode... Até em nome disso que a gente tem chamado aqui de integração, esse alinhamento que a gente está pregando também vale para isso. Você não pode ter 27 polícias civis com estruturas diferentes, completamente diferentes. Você pode ter ali uma certa margem para discricionariedade, né, do governante ali, ou do gestor da entidade ali, da instituição, mas tem que haver um limite para isso. E eu acho que essa visão é uma visão mais moderna. Essas discussões são antigas. Eu lembro, eu fui presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, da DPF, isso entre 2006 e 2010, e já havia naquela época muitos debates a respeito disso, junção de cargos que fazem atividades semelhantes, enfim. Era o OPF, né? O Oficial de Polícia Federal, né? Que eles estavam na época foi defendido, o escrivão e o agente. Exatamente. E tinha aquelas discussões, a questão do papiloscopista, se o papiloscopista ele se torna perito ou se ele se torna agente, mas de toda forma, né, haveria a integração dos cargos. O escrivão também, né, o escrivão seria um cargo de agente, só que eventualmente aquele agente ficaria com a missão ou com a função de exercer a atividade de escrivão, mas o cargo é de agente. Então essas discussões são muito antigas. Agora o cargo é de oficial, né? Oficial investigador. Oficial investigador, exato. Agora, aqui, especificamente no Distrito Federal, isso está sendo discutido, está sendo debatido dentro da instituição, e eu tenho certeza que vai haver uma solução que seja boa, que seja bastante equilibrada. Maravilha. Renatão, quer perguntar alguma coisa do Vamos lá. Federal? O senhor, voltando àquele assunto que me deixou muito entusiasmado, nessa questão de fracionar as áreas, eu queria entender, essas áreas, elas foram escolhidas observando a mancha criminal, foi selecionados ali as áreas com maiores índices de violência, ou ela foi dividida por igual, o quadradinho inteiro, né, dividida ali a pizza ali quadrada. E queria também entender a questão dos conselhos de segurança pública, que eu tenho visto, tem tido bastante debate para trazer para dentro das RAs e trazer soluções quanto à segurança pública dessas regiões. Esses conselhos, eles estão dentro dessa mesma política pública? Então, porque quando a gente defende essa questão do trabalho mais integrado entre as corporações, a gente também tem defendido muita participação da sociedade civil. E, nesse aspecto, os conselhos comunitários de segurança são uma ferramenta importantíssima. Você tem ali, cada presidente de CONSEG, ele conhece a região a qual ele pertence. E ele nos ajuda muito com isso, porque a gente tem aqui em Brasília realidades muito diferentes. Né? No Distrito Federal você tem o Paranoá, você tem o Itapuã, que no caso é até perto ali, né? Mas você tem o Lago, você tem a Estrutural, você tem o Plano Piloto, você tem Taguatinga, tem Ceilândia. Cada região administrativa dessa tem uma realidade realmente muito diferente. Então, os conselhos são grandes parceiros. Os presidentes de conselho, os membros do conselho, né, comunitário de segurança, eles se dedicam, um trabalho voluntário, a gente tem que ressaltar, né, não remunerado, e se dedicam a identificar questões que, inclusive, eu tenho participado das reuniões do conselho, sempre que eu posso eu vou, claro que eu não consigo ir em todas, mas tenho procurado ir em todas as regiões administrativas, e você percebe que algo que a gente fala muito, que segurança pública não pode depender tão somente das forças de segurança, você vê essas discussões no conselho pedindo, por exemplo, iluminação para alguns pontos daquela região administrativa onde está faltando iluminação, pedindo pavimentação, porque é o princípio lá da tolerância zero, o princípio das janelas quebradas, exatamente, que foi utilizado lá, lá em Nova York pelo Giuliani, né? Rudolph Giuliani, que foi um exemplo para o mundo inteiro. Nova York era uma cidade extremamente violenta. Então, assim, a gente tem pregado muito isso daí, que a comunidade tem que participar. Né? Inclusive está na Constituição, né? A segurança é dever de todos. Né? Exatamente. Né? Eu tenho dito muito isso, Renato. O artigo 144 da Constituição fala, né? A segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Né? E essa responsabilidade a gente tem que cobrar. E eu tenho procurado, inclusive, cobrar que a imprensa esteja ombreada conosco. Tem casos que uma cobertura bem feita pode nos ajudar muito. Né? Se a cobertura, dependendo da situação, pode contribuir também para o aumento da criminalidade, dependendo do caso. Então, às vezes, o mesmo crime, com uma abordagem que seja no sentido de que, por exemplo, vou ilustrar aqui para poder facilitar o entendimento. Quando a gente estava tratando, como a gente teve muito problema com feminicídio em 2023, né, a gente estava fazendo uns estudos dizendo, olha, aparentemente, o tipo de divulgação, sabe? Quando você entra com os detalhes, com a imagem do algoz, a imagem da vítima, aquela coisa, você acaba, às vezes, estimulando que o crime se repita. Quando você dá a informação também, ou seja, ninguém vai esconder a informação, que isso seria criminoso, a gente esconder os dados, esconder a informação. Mas dependendo da forma que você dá a notícia, né, se você dá a notícia, inclusive, informando
que as mulheres que procuram o Estado e que têm medidas protetivas, elas estão muito mais seguras, né? Isso se torna um serviço de utilidade pública. Sim. Então, a gente teve a ocasião de fazer na Secretaria de Segurança Pública uma grande reunião com os editores-chefes de jornal e contamos com a ajuda deles, contamos com a compreensão deles. E eles, da mesma forma que eles têm um protocolo para o caso de suicídio, né? E da mesma forma que, para mim, é ainda mais ilustrativa, né? Onde eles mudaram o protocolo para informar a respeito daquelas invasões das escolas, né? No estilo Columbine, que tinha acontecido nos Estados Unidos, e aqui no Brasil aconteceu um período onde isso estava acontecendo, e a cobertura da imprensa, eles mesmos chegaram à conclusão que a maneira que estava sendo dada a cobertura, que aquilo estava estimulando mais crimes parecidos. Sim. Aí veio, se eu não estiver enganado, acho que o primeiro veículo foi o Estado de São Paulo, que fez o editorial informando que ia mudar a maneira de cobrir aquele tipo de crime, e os demais veículos seguiram no mesmo caminho, e moral da história, fizeram um grande trabalho de utilidade pública que conseguiram, né, não esconder fatos de forma alguma, né, mas noticiar de uma maneira que não estimulava que a criminalidade continuasse aumentando. Então, assim, essa parceria, ela tem que ser feita. Até porque, Renato, quando você tira o seu uniforme, quando o PM tira a farda, ali é um pai de família ou uma mãe de família que tem filhos, sabe, que fazem parte dessa sociedade. Nós não viemos de Marte, nós não viemos de outro planeta, nós sabemos disso, né? E muitas vezes nós somos discriminados como se a gente não fizesse parte dessa mesma sociedade que a gente quer ajudar a construir, né? Agora, respondendo a primeira parte da sua pergunta, você perguntou como é que a gente definiu as 4 áreas. Nós definimos, baseados no primeiro momento, nos comandos regionais da Polícia Militar. A Polícia Militar tinha 4 comandos regionais, né? Então, você conhece bem aqui o Distrito Federal, por exemplo, o comando regional da área Oeste, né? É aquela que pega Taguatinga, sim, Ceilândia, Samambaia, né? Então nós criamos a ISP Oeste, a Área Integrada de Segurança Pública Oeste, né? Aí a ISP Leste, né? Pegando ali aquela região de Planaltina, Sobradinho, Fercal, né? Então essa é Oeste, né? Acho que Itapuã e Paranoá também já é Oeste. Aí você tem a região metropolitana, né? Que aqui o Plano, a cidade estrutural. Sudoeste, cidade estrutural. Cruzeiro, octogonal. Exatamente, que é a área metropolitana. E temos a área sul, né, que é Gama, Santa Maria, né? Então, assim, nós seguimos a lógica da Polícia Militar e aí fizemos com que a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e o Detran também, né, indicassem coordenadores para aquelas 4 áreas integradas, e o trabalho, graças a Deus, tem sido muito bem sucedido ao longo de todos esses anos. Hoje tem um observatório dentro da SSP que conta com todas as forças e tem um monitoramento integral principalmente das câmeras, né? Eu queria entender a sua visão quanto à tecnologia para a segurança pública. Hoje a gente fala muito dessa oportunidade que a segurança pública tem de facilitar o acesso à fiscalização, né? A segurança pública, ela é um pouco diferente das demais secretarias, porque você precisa de muitas pessoas e de muito instrumento, né? E com a chegada advento da tecnologia, a gente conseguiu trazer um refrigério para as forças que têm um histórico aí de defasagem durante os anos aí no Brasil. E como que você tem implementado essas soluções tecnológicas dentro da Secretaria de Segurança Pública e qual que é a sua visão de um futuro próximo aí para a gente aproveitar ainda mais as tecnologias que estão vindo? Renato, a tecnologia é fundamental, né, para que a gente possa fazer segurança pública nos tempos atuais. Até porque os efetivos estão reduzidos, né? Só para ilustrar, em 2012 nós tínhamos 16 mil policiais militares. Quando eu voltei agora 10 anos depois, tinham 9 mil e pouco, menos de 10 mil, sabe? A população aumenta, o crime aumenta e a polícia diminui. Exato, a população aumentou significativamente. A população pulou de 2 milhões e 500 para mais de 3 milhões. Fora o orçamento que foi reduzido aí em 500 milhões, se eu não me engano, que aprovou agora na LOA e a gente perdeu de segurança pública. Então, são questões, né, que a gente tem que lidar. Então, a Polícia Civil tinha mais de 6 mil, né, componentes, aí tinha agora, recentemente, menos de 4. Mas o governador Ibanez tem feito concursos. Depois de muito tempo em Brasília sem concurso nenhum, né, ele tem feito concursos e tem procurado restabelecer um número que permita as instituições a fazer um bom trabalho. Já nomeou mais de 5 mil policiais, entre policiais militares e policiais civis nesse período, e componentes do Corpo de Bombeiros também. Mas o fato é que se você não tiver câmeras, não tiver tecnologia integrada, né, não tiver condições de reconhecer a placa de um carro que está sendo procurado, seja por uma questão administrativa ou por uma questão penal, né? Se você não tiver condições de fazer reconhecimento facial de criminosos, né, que estão circulando nas nossas ruas, a câmera pega a imagem, mas você não consegue
fazer o reconhecimento facial, embora a câmera muitas vezes tenha tecnologia para isso, porque você não tem as informações dos bancos de dados. Né? Você perde a oportunidade de fazer segurança pública, né? com eficiência e não sobrecarregando ainda mais as nossas forças policiais. Então, a tecnologia é essencial. A gente tem feito um trabalho muito forte para poder colocar câmeras em todas as regiões administrativas, e colocaremos. Agora estão faltando só 3 regiões administrativas para a gente poder dizer que 100% do Distrito Federal é coberto por câmeras. Eu digo no que diz respeito às regiões administrativas, é lógico que não é toda a área do DF que vai estar sendo coberta por alguma câmera, mas todas as regiões vão estar contempladas, e levando em consideração isso que você falou que é muito importante, que são as manchas criminais, a questão de identificar onde é o local que essa câmera tem que ser instalada para que ela possa ter cada vez mais utilidade. Né? E estamos também adquirindo totens. Hoje, ainda em fase experimental, já temos 2, um lá na Praça do Relógio, em Taguatinga, e outra no setor comercial sul. Né? São totens de 4,5 metros de altura, que toda a população vê o totem, e o criminoso vê também, e ele sabe que ali ele está sendo filmado em qualquer posição que ele tiver. São imagens geradas com 360 graus, e esse totem ainda tem uma espécie de botão do pânico, que você, em sendo de alguma maneira ameaçado, você pode, através daquele botão do pânico, entrar em contato diretamente com a polícia militar, né, que vai deslocar a viatura mais próxima para poder atender aquele cidadão. São medidas que são essenciais no mundo de hoje. Né? No caso da proteção às mulheres do Distrito Federal, temos a tecnologia do sistema Viva Flor, que é um aparelho igual a um telefone celular. A gente teve essa preocupação de fornecer um aparelho que é igual a um telefone celular, que é justamente para a mulher não ficar intimidada, exposta, carregando um equipamento que todos percebam que é um botão do pânico. Né? Mas nesse equipamento, ela tem lá condições de, apertando o botão, acionar, né, o nosso centro de comando e controle lá na Secretaria de Segurança, e ela vai ter condições de ser atendida muito rapidamente. Né? Esse sistema se chama Viva Flor. E tem um outro sistema, que é o DMPP, onde, mesmo se a mulher não perceber a presença do eventual agressor, né, ela, de posse do aparelho, e o agressor, nesse caso, usando tornozeleira, né, a hora que ele rompe um raio de, por exemplo, 500 metros, né, e ele se aproxima dessa... Né, já canta lá. Já canta lá, já tem o alerta lá. E nós monitoramos 24 horas por dia, 24/7, né, tem o setor próprio para isso. E aí, a mulher que pode ser vítima da violência, ela vai ser alertada, e o potencial agressor também. Ambos vão receber um telefonema, ele no sentido dele se afastar dali, e ela no sentido de se proteger, se abrigar, né? E ao mesmo tempo a gente já também comanda uma viatura para que faça o pronto atendimento. Isso que eu estou te falando não é ficção científica, isso já salvou dezenas de vidas. Né? A gente estava na faixa na quinzena, era 50 e tantas vidas que tinham sido salvas no período de 2 anos. Porque agora mesmo, recentemente, nós tivemos um caso, o cara descendo no ponto de ônibus, né, e rompeu essa barreira, e a gente conseguiu abordar, e ele estava com todos os indicativos, ele estava com equipamentos para realmente assassinar a ex-companheira. Então, assim, são casos reais que mostram que isso não é algo que é fantasioso, isso é efetivo, funciona. Então, a gente tem que fazer segurança pública, com certeza, utilizando o máximo de tecnologia que a gente puder utilizar. Perfeito, muito bom mesmo. Secretário, vamos para um bate-bola agora, rápido, que seria o seguinte, eu vou mencionar o tema para o senhor, e o senhor dá a sua opinião sobre esse tema, diz o que o senhor acha, e o que o senhor acha que pode melhorar dentro desse tema, o que pode, ou se não, tá bom, isso aqui não precisa de mudança nenhuma. Perfeito. Então, eu vou começar com a audiência de custódia. Ela tem que ser revista. Os números mostram que a audiência de custódia, infelizmente, está funcionando para poder colocar em liberdade muitas pessoas que não poderiam estar em liberdade em razão das reiteradas vezes que foram beneficiados com esse instituto da audiência de custódia. Então, do jeito que está hoje, sabe, isso tem que ser revisto. Inclusive, o próprio ministro Flávio Dino, que foi ministro da Justiça e hoje é ministro do Supremo, ele mesmo fez um projeto lá no Senado, antes dele ir para o Supremo, ele fez questão de assumir o mandato do Senado para fazer apresentar um projeto onde ele tenta reequilibrar isso aí e dizer, o reincidente, por exemplo, não tem direito a se beneficiar da audiência de custódia. Né? Agora entra um outro problema, que é a questão da informação, que a gente estava falando dos dados, que tem que circular. Né? Eu acho que todos nós temos que ter acesso, porque os juízes muitas vezes alegam que às vezes... Não sabem. Que não sabem. Né? Eles não sabem que o cidadão tem tantos antecedentes, ou até às vezes é reincidente. Né? Então, assim... para balizar a decisão dele ali. Né? Exatamente.
Então, eu acho que a audiência de custódia, do jeito que ela está funcionando hoje, ela tem sido perniciosa para a nossa sociedade de uma maneira geral. É claro que em certos casos isso se justifica, mas ela não pode ser um instituto que uma vez banalizado, ele acaba beneficiando criminosos que vão para as ruas antes do policial. Enquanto o policial está lá ainda na audiência, o criminoso muitas vezes já saiu. Isso é um absurdo. Vamos lá. Tem se falado muito da questão da progressão de regime no Brasil. Um caso famoso, recente aqui no DF, foi a prisão do Vinícius, que era um estudante da UNB, e matou a sua ex-companheira dentro do campus por asfixia. Ele foi condenado a 22 anos de prisão, esteve no estabelecimento prisional e teve a progressão de regime para o semiaberto em 7 anos. Então ele já estava nas ruas novamente, estudando e voltando para o sistema prisional de noite. E aconteceu que ele se relacionou novamente com uma menina na universidade e estava prestes ali a cometer mais um feminicídio. O que o senhor tem a dizer sobre progressão de regime no Brasil? Tem que ser feito com mais cautela. Determinados tipos de crime, o cara que comete determinados tipos de crime, ele vai voltar a cometer. Ele vai reincidir. Não tem, isso é matemática. Então, a gente tem que ser mais cuidadoso com um perfil como esse, o cara que comete um crime como esse, porque se ele for colocado em liberdade, ele vai voltar a cometer o crime. Isso funciona para feminicida, isso funciona para... Claro que o feminicida tem perfis diferentes, né? Mas um perfil como esse, que se mostra um doentio, né? O estuprador. Tem vários casos que mostram que o cara ele consegue a progressão do regime e ele vai reincidir. Então a gente tem que ser mais cuidadoso com isso, a legislação tem que ser endurecida nesse aspecto para se permitir a reincidência. Isso é claro que é um problema para o Congresso Nacional, mas nós que somos profissionais da segurança, a gente tem que participar desse processo, né? Tem que opinar, tem que participar e eu acho que em determinados casos a legislação realmente tem que ser revista. Boa. Vamos lá. O que o senhor acha do uso do plebiscito para a população opinar, né, sobre matérias penais? Até que ponto o senhor acha que a população pode participar? Eu acho que sendo usado com razoabilidade é viável, dependendo da matéria. Né? Você não pode vulgarizar o instituto do plebiscito. Mas dependendo da matéria, eu acho que se justifica. Perfeito. Hoje nós temos uma realidade que o Brasil inteiro conhece, que é a Cracolândia em São Paulo. Um desafio tremendo lá para o secretário de Segurança Pública, o Guilherme Derrite, e que ele tem tentado solucionar. Até hoje estava lá no Fórum de Segurança Pública, que o senhor vai lá palestrar amanhã, e o delegado de polícia estava contando como que tinha sido a inteligência para conseguir esse avanço. Não resolveu a questão da Cracolândia, por questões óbvias, da complexidade que é aquilo ali, mas existe avanços. Com essa realidade exposta, nós temos um receio muito grande no DF da capital ter uma Cracolândia no meio do poder. Hoje já enfrentamos aí pessoas em situações de rua, perto da rodoviária, perto do Conjunto Nacional, perto do setor comercial sul, setor bancário sul. Existe essa crescente população em situação de rua e usuários de drogas. Como a gente pode evitar que o DF tenha uma Cracolândia no futuro? Olha, esse problema é muito complexo. É uma boa colocação, porque isso eu acho que preocupa o DF e preocupa o Brasil como um todo. Você sabe da dificuldade que é tirar um usuário de droga, por exemplo, das ruas e interná-lo compulsoriamente. É um problema que vai além até, muitas vezes, da questão social, porque isso é óbvio, essa questão é óbvia. Mas se torna problema de saúde também, é problema de saúde pública. E o que a gente tem visto é que, infelizmente, há muitos criminosos, pessoas de má índole, que se infiltram também ali no meio da população em situação de rua, sobretudo se valendo desse entendimento, né, de que as abordagens, né, não podem ser feitas, né, por questão de tino policial, tem que ter alguma coisa a mais que justifique. Então é difícil para o policial que está na rua também se expor, muitas vezes, considerando que há esse entendimento que realmente dificulta o nosso trabalho, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E os resultados, infelizmente, têm aparecido e não são bons. A gente tem, por exemplo, um aumento de lesões corporais seguidas de morte. Isso é matemática. Isso são dados, é o que eu falo, que a gente tem que fazer segurança pública com ciência. Né? É uma ciência. Então nós temos, lá na Secretaria de Segurança Pública, um setor chamado Subsecretaria de Gestão da Informação, SGI. E ali a gente identifica os perfis dos criminosos e das vítimas e, infelizmente, aumentou muito o número de pessoas que são vítimas de homicídio ou de lesões corporais seguidas de morte dentro da população em situação de rua. Então, são
mortes a facadas, é muito normal. Ou se você passar por crimes patrimoniais, né? Roubos com faca. É um perfil que está sendo modificado, sendo alterado a partir, né, desse aumento da população em situação de rua. Né? Então, assim, é um problema social, mas é um problema que demanda também um entendimento, né, um entendimento por parte do Supremo Tribunal Federal, que hoje acompanha essa questão, acompanhando de perto, né? E eu tenho certeza que essas informações que chegam também, né, aos nossos tribunais superiores, são informações que os preocupam também. E eu tenho a impressão que vai haver uma revisão desse ponto de vista para que a polícia talvez possa trabalhar com uma maior tranquilidade, né, no que diz respeito às abordagens, quando a abordagem se justificar. É claro que você não vai fazer isso ao léu, sem nenhum tipo de controle, né, mas o fato é que há hoje uma preocupação que não é só aqui em Brasília, é em todo o Brasil, mas aqui em Brasília, capital federal, nós não estamos livres, né, desse tipo de aumento da criminalidade que está acontecendo. Então, é preciso realmente que a gente se conscientize a nossa população para que haja, né, um posicionamento a respeito disso, porque comerciantes sempre reclamando e falando, olha, eu vou fechar meu comércio, eu não aguento mais, os clientes têm medo de entrar no meu estabelecimento comercial, né, e a gente fica com as mãos atadas muitas vezes. Então, gente, isso aí é um problema que não é um problema tão somente de segurança pública, acaba que muitas vezes se torna problema de segurança pública, né, mas é um problema social e é um problema que também demanda, né, uma visão diferenciada dos nossos tribunais superiores para que percebam que é algo que está crescendo. E se a gente não conseguir dar uma solução, né, eu acho que tem todo um esforço, no caso daqui do Distrito Federal, eu acompanho o esforço das áreas sociais do governo, tenho acompanhado isso, o esforço é bastante grande, mas tem que haver também um entendimento por parte do Judiciário de que isso aí é algo que tem que ser visto de maneira mitigada. A gente tem que achar aí um ponto de equilíbrio. Perfeito. Bom, vamos lá. A gente não está com muito tempo, né? Não é isso? Então vamos caminhar para o final aqui. Tem que acabar com um tema polêmico, né? Um pouquinho dá uma polêmicazinha para a gente esquentar isso aqui, né? A audiência precisa aumentar. A maioridade penal. O senhor é do time que defende a redução da maioridade penal. O senhor é do time que defende aumentar o tempo da internação dos adolescentes. Então aí mexeria só no ECA e não na Constituição. Ou o senhor é do time que tá tudo certo da maneira que tá, não mexe nada nessa questão de maioridade? Eu acho que a maioridade ela tem que ser reduzida. Aí vamos falar, mas tem o problema das vagas em prisão. Eu sou a favor de criação de vagas. Sou a favor de criação de vagas. Isso aí não adianta a gente ficar com aquele discurso, a gente não precisa de preso, a gente precisa de escola. Eu também concordo. Precisa de escola também. Precisa de escola também, claro. Eu defendo isso. A segurança pública, eu falei aqui agora há pouco, a segurança pública não pode depender só das forças policiais. Então, não tem nenhum fator que iniba mais a criminalidade do que o estudo, do que a condição, né, daquela criança se tornar um bom profissional, ter um emprego, né? E, enfim, então a escola é essencial. Mas, quando você fala de superpopulação carcerária, você pode trabalhar de duas formas. Ou você cria vagas, ou você começa a soltar os presos para acabar com a postura. E essa ideia de soltar os presos, com muita liberalidade, não me agrada. Isso sobrecarrega as forças da segurança, a população fica insegura e os números, a criminalidade cresce. Isso é evidente. Então a gente tem que ter uma visão realista. Não adianta a gente ter uma visão só poética das coisas. Não. Todas as crianças agora vão estudar e não vai ter mais crime e a gente não precisa de mais vaga no presídio. Isso é fantasioso. Eu acho que a gente tem que criar vagas nas escolas, claro, construir escolas. Eu sou muito entusiasmado, por exemplo, com as nossas escolas cívico-militares aqui. Tem feito um trabalho brilhante, passando crianças, muitas vezes sem situação, sem boa situação financeira, mas oportunizando essas crianças que passam em vestibulares de universidades federais. Excelente. Né, como tem acontecido. Mas criando vagas de presídio, você também diminui a superpopulação. Né? Você não vai ter penas desumanas, porque esse é um argumento, cumprir pena num presídio superlotado é desumano. Tudo bem, vamos criar mais vagas. Sim. É um investimento que eu acho que o país tem que fazer. Agora, para isso, não adianta você criar vagas e falar, o preso não pode trabalhar, e você fazer com que o Estado fique mais sobrecarregado ainda. Né? O preso tem que trabalhar, o preso tem que plantar a comida que ele vai comer, né? Ele tem que subsidiar a comida que ele vai comer, então ele vai pagar, né? Ele vai ter condições de ir trabalhando. Indenizar a vítima ou a família da vítima. A família, né? A roupa que ele tem lá, que é a roupa passada, a estrutura que ele tem.
E os presos, a gente sabe disso. Os presos, a grande maioria dos presos querem trabalhar. Sim, não é sim, fato? É fato. A grande maioria dos presos querem trabalhar. Então, eu acho que o preso tem que trabalhar para poder indenizar a vítima e indenizar o Estado. Agora, você fala, não, o preso não pode trabalhar, o crime, né? E como é que ele... Aí fica realmente muito mais caro para que você mantenha um sistema penitenciário como deveria ser. Eu não acho que haja números excessivos no Brasil. Acho, sim, que há perfis de pessoas que são alcançadas e perfis de pessoas que não são alcançadas. Mas isso não é culpa do sistema penitenciário. Isso não é culpa do sistema penitenciário. Isso é culpa de uma legislação que permite, né, que o criminoso do colarinho branco ele tenha 300 recursos e ele passa a vida recorrendo e muitas vezes não é recolhido. Né? E aquele que não tem condições, muitas vezes, comete o crime cometido por uma pessoa, muitas vezes, que ele tem má condição financeira, e esse vai cumprir a pena, dependendo da gravidade do crime. Né? Então, essa distorção, ela não pode justificar o fato de que nós precisamos, sim, sabe, de ter mais vagas no nosso sistema penitenciário, para que não haja uma superpopulação carcerária, mas também não haja toda essa benevolência no sentido de colocar pessoas que ainda têm um perfil bastante parecido, bastante perigoso, em liberdade. Essas pessoas com esse perfil não podem ser colocadas em liberdade porque colocam em risco a nossa sociedade e os fatos têm comprovado isso. Muito bom. De minha parte, só tem mais um item aqui. Se você quiser, Renatão, puxar mais outro aqui, a gente já finaliza. Que é o seguinte, tendo em vista as diferenças de cada estado, né, as peculiaridades de cada estado, o que o senhor acha sobre a descentralização legislativa no sentido de leis penais estaduais? Assim como nos Estados Unidos, né, você tem ali uma federação de verdade, onde cada estado tem as suas leis penais. O que o senhor acha disso no Brasil? A gente ter leis estaduais, né, leis penais estaduais, para atender às demandas locais. Aí, eu não concordo. Eu acho que nós não temos um problema de legislação desse aspecto. Eu acho que a legislação ela não pode ser estipulada por cada estado. O nosso sistema é diferente do sistema dos Estados Unidos. Né? Agora, acho que tem que haver uma coordenação por parte do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que a gente não pode esquecer disso, que o Ministério da Justiça também é responsável pela segurança pública, né? Para que haja uma sensibilidade e um conhecimento do que está acontecendo nas pontas. Quando você faz uma pesquisa, pode fazer a pesquisa, aliás, foi feita agora 15 dias atrás pelo Instituto Atlas /Bloomberg. Sabe? Fizeram uma pesquisa agora e, mais uma vez, deu óbvio de que a população brasileira, a maior preocupação que tem a população brasileira é com segurança pública. Tá? Sempre varia ali, segurança pública ou saúde e tal, mas, dessa vez, segurança pública. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Aí eu pergunto, a população que está dizendo que o grande problema dela é a segurança pública, qual é o tipo de crime que está fazendo a população entender que a segurança pública é um problema? É o tráfico internacional, que, né, o crime, são os crimes investigados pela área federal, pela Polícia Federal, é o crime de corrupção, né? E eu sou delegado da Polícia Federal. Né? Mas não é. Não é. O que a população sente e que faz ela dizer que a maior preocupação dela é com segurança pública são os crimes, sobretudo os crimes contra o patrimônio. Os furtos e, sobretudo, os roubos. Que é o que dá a sensação de insegurança. insegurança. A sensação de insegurança. Você sai na rua, você vai vir dois caras numa moto. Exatamente. Nem o homicídio dá tanto medo à população. Porque, normalmente, é claro que existem as exceções, claro, mas estatisticamente, os crimes de homicídio normalmente envolvem pessoas que são do meio criminal, infelizmente. É fato. Ninguém mata ninguém à toa, assim, né? Assim, esporadicamente, eu vou te matar. Você vai pegar o perfil da vítima e o perfil do autor. São perfis, normalmente, com muitas passagens já pela polícia. Normalmente, é claro que há as exceções. Claro. Mas eu quero dizer o seguinte, que a população, quando vota e diz, a minha grande preocupação, né, é com a segurança pública, ele está preocupado, sobretudo, com os crimes patrimoniais. Então, é preciso que o governo federal, é preciso que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, eu lembro isso, né, o Ministério da Justiça é responsável pela parte da segurança pública, está no nome. Né, é preciso que ele tenha essa sensibilidade de ouvir os estados, ouvir aqueles profissionais que efetivamente são responsáveis em transmitir para a população, né, a sensação de segurança que é tão desejada. Né? Porque senão fica a sensação de insegurança, né, em razão desse tipo de criminalidade que compete aos estados coibir. Então, eu não sou a favor de cada estado ter a sua legislação. Não sou. Mas eu sou a favor de que haja uma cooperação, um conhecimento mútuo.
né? Não adianta o governo federal estar afastado da realidade dos estados, porque aí a gente não chega a lugar nenhum. Perfeito. Perfeito. Então, mais alguma coisa aí? Vamos lá, para a última pergunta, um tema também quente, para aproveitar aqui a presença do nosso secretário de Segurança Pública do DF. Um tema de grande debate nesses últimos anos, que é a colaboração premiada ou a delação premiada. É um instituto que foi utilizado muito na Lava Jato, no Mensalão, e ele veio perdendo espaço na investigação criminal no Brasil. Hoje é um tema controverso, um tema que uns defendem que é utilizado para perseguir opositores, para distorcer as provas do processo, falsear fatos, e outros defendem que é um instituto importante de quebrar, de fragilizar organizações criminosas, porque você fragiliza a informação quando tem um dos entes criminosos presos. Por exemplo, ele poderia fazer essa colaboração, o outro se antecipa para falar, para ganhar o benefício. O que o senhor acha desse instituto? Precisamos voltar a fortalecer ele do jeito que tá ok? Ou tem que acabar com o Instituto da Delação Premiada no Brasil? Eu sou absolutamente a favor da delação premiada. Não a delação premiada de forma isolada, sem nenhum tipo de comprovação, né, através de outros tipos de provas que devem surgir em conjunto, né, mas a delação premiada que te permite seguir uma linha investigatória que venha comprovar que aquela delação foi feita em cima de fatos reais, essa delação está contribuindo para a justiça, está contribuindo para que a justiça seja feita. Então eu sou absolutamente a favor da delação premiada, né, desde que não seja algo que por si só, né, justifique uma condenação, né, ou que se justifique uma linha que não venha a ser comprovada. Eu sou a favor da delação premiada como algo que indica um caminho a ser percorrido por aqueles que têm a responsabilidade de investigar e que através da delação vão comprovar aqueles fatos que foram delatados. Então não se pode impedir que um instituto como esse seja utilizado a bem daqueles responsáveis de fazer a investigação, fazer as denúncias e fazer, e ao fim e ao cabo, julgar, né, e decidir utilizando as provas que surgiram a partir da delação. Maravilha. Então tá bom, Renatão? Show de bola. Secretário, muito obrigado pela presença, por nos prestigiar. A gente está começando um trabalho aí, nós temos ali 2 anos, né, de existência, estamos crescendo, estamos ficando conhecidos, estamos fazendo estudos, pesquisas, projetos de lei, estamos começando a influenciar o debate público de segurança pública, né? E a gente só vai crescer e a gente depende de figuras ilustres, importantes, né, no cenário de segurança pública como o senhor, para a gente continuar aí galgando, né, o espaço e promovendo novas ideias em segurança pública, tá bom? Então agradecer aí o Renatão, nosso coordenador, o secretário, obrigado. Prazer enorme aí estar com vocês. Viu? Prazer. Vocês estão de parabéns aí pelo programa, né? Baita iniciativa. Nós, profissionais da segurança, a gente tem que realmente estar tendo essa oportunidade de conversar a respeito, trocar ideias e buscar soluções. Nosso papel é esse. Vocês estão de parabéns. Deus abençoe a jornada de vocês. Amém. Obrigado. Amém.